É com imensa alegria que, em nome do nosso líder, presidente do Partido Progressista, Francisco Dornelles, essa liderança expressiva, não só do Rio de Janeiro, mas com certeza, senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, de Rondônia, de São Paulo, do Nordeste, Minas, enfim, desse Brasil afora. É uma alegria estar participando junto dessa grande liderança, senador Dornelles, que soube resgatar a credibilidade juntamente com seus pares do Partido Progressista, onde com imensa alegria nós fizemos parte. E a nossa alegria maior ainda, senador Dornelles, nosso líder, é de ter entrado nas fileiras do PP com 2 prefeitos e na última eleição nós agora fechamos com 9 prefeitos eleitos no estado de Rondônia. Tínhamos 9 vereadores e hoje temos 39 vereadores. Então isso demonstra a grandeza que é o nosso partido, o Partido Progressista, e ao mesmo tempo tem preocupação com o povo brasileiro. Mas ao mesmo tempo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a gente que acompanhou nesta segunda-feira, nesta terça-feira e hoje na quarta-feira, a caminhada dos prefeitos na capital federal, com o pires na mão, pedindo esmola para as demais lideranças políticas, não só com os parlamentares federais, mas também os senadores, deputados federais e senadores, na busca da compensação do fundo de participação que perderam receita nessa compensação, aonde vem o auxílio para que os consumidores aumentem o consumo às custas, infelizmente, da população brasileira. Quando nós podíamos dar desconto, podíamos dar incentivo, não do IPI, da contribuição social, uma fatia que, na verdade, ela só representa nos cofres do governo do Estado, do governo federal, mas foi o contrário. O incentivo do IPI é um pedaço da carne cortada, não só dos prefeitos, mas também dos estados. Muitos dos estados, muitos dos municípios com dificuldade para fazer saúde, com dificuldade para comprar remédio, para comprar combustível e fechar suas contas. Ao mesmo tempo que se incentiva a indústria nesse Brasil. Mas quero lembrar que a indústria automobilística está já centrada, está já estabilizada, está construída nos grandes centros, quando a maioria dos municípios brasileiros perdeu essa receita. Há anos atrás, em 2008, 2009, houve a mesma coisa. E houve a compensação para poder compensar as administrações municipais. Hoje nós encontramos prefeitos que não sabem mais onde cortar. Não sabe se corta a perna, não sabe se corta o braço, não sabe mais quem mandar embora, porque já está entrando até na esfera dos efetivos que fazem parte do quadro. E, ao mesmo tempo, essa preocupação tem colocado em xeque as gestões municipais para que pudesse ter sucesso na administração do dia a dia. Senador, meu líder, Dornelles. Senador Ivo Cassol, muito obrigado pela parte que Vossa Excelência me concede. Queria dizer a Vossa Excelência que no ano de 1985, 70% da arrecadação da União vinha de 2 impostos, o IPI e o Imposto de Renda. O que significa que 70% da arrecadação da União era a base de cálculo do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios. Com o tempo que houve, a União foi reduzindo o IPI, foi reduzindo alguns itens do Imposto de Renda e criou uma série de contribuições, chamado PIS, COFINS, até o CPMF, que a receita não são compartilhadas entre os Estados. De modo que Vossa Excelência, que os estados foram, nos últimos 20 anos, simplesmente perderam, em termos reais, grande parte da sua arrecadação. O caminho que nós tínhamos que seguir nessa área é fazer que o Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios tivesse como base de cálculo não somente o Imposto de Renda e o IPI, mas também essas contribuições, chamadas contribuições, que são verdadeiros impostos, que foram criados para diminuir a base de cálculo dos impostos destinados aos Estados e municípios. Parabéns, Vossa Excelência, pela preocupação demonstrada. E olha, a experiência da parte do nosso senador, foi ministro já de Estado, e tem conhecimento de causa. Tanto que é verdade que o poder que os municípios tinham da parte da receita
cada mês, cada ano que se passa, infelizmente tem diminuído. As contribuições sociais não é nada mais, nada menos do que imposto, mas não é dividido, é fatia que a União fica. Da mesma maneira que temos o incentivo do IPI hoje, na linha branca, atende toda a população brasileira, concordo com isso, mas eu sou contra de dar isenção de IPI para quem compra um carro. Precisa dar incentivo, sim, é para quem compra medicamento. Precisa dar isenção de impostos para quem compra 1 quilo de feijão. Precisa dar incentivo, dar isenção de imposto para a população brasileira de baixa renda, carente, quando compra 1 quilo de açúcar, ou compra 1 quilo de feijão, ou compra uma lata de óleo. Hoje a gente vê esse incentivo fomentando a indústria, como se a única a agregar emprego fosse a indústria automobilística. O que nós temos na informalidade, o que nós temos de pequenas iniciativas que geram milhares e milhares de empregos. Eu sou a favor, sim, de dar isenção de impostos nessa linha, dar na área para poder compensar ainda mais, para que as pessoas de baixa renda possam ter, sim, condições de poder comprar muito mais, se alimentar e ter uma comida melhor no dia a dia. Ao mesmo tempo, quando nós assistimos e vimos a situação da falta de medicamento em hospitais estaduais ou municipais, e quando ao mesmo tempo a gente vê os impostos que estão incluídos junto nos valores do medicamento, é absurdo. Então, portanto, nós precisamos, sim, que em vez de dar incentivo para um automóvel, porque quem tem dinheiro para comprar um carro, porque tem dinheiro. Então, quem tem dinheiro para colocar 20 mil reais, que bota 22, 23, não faz diferença. Quem tem dinheiro para comprar um de 40, que também é da mesma maneira. Agora, infelizmente, nós estamos contribuindo. Tudo bem que é louvável a iniciativa vem de um lado automaticamente contribuir e ajudar, mas de outro lado, infelizmente, está sangrando as administrações municipais. E quando você tira da administração municipal o poder de investimento, você, infelizmente, você está desagregando o comércio do dia a dia, os investimentos na infraestrutura, para você poder reforçar ainda mais as atividades administrativas, que todo o dinheiro da administração municipal, ela fica local, ela fica investida na área da educação, na área da saúde, na área de assistência social, na área de infraestrutura, nas áreas base do dia a dia que nossos irmãos brasileiros têm e necessitam do atendimento. Mas, além disso tudo, senhor presidente, eu também tenho uma preocupação com a infraestrutura que nós temos rodoviária a nível nacional. Infelizmente, anda a passo de tartaruga. A exemplo da nossa BR-364. A nossa BR-364, a expectativa é muito grande. Todo mundo tem acompanhado a necessidade da duplicação do trecho da cidade de Vilhena à cidade de Porto Velho, e de Porto Velho com a divisa com o Acre, do outro lado do nosso estado vizinho. Mas, além disso, nós temos um trabalho em conjunto da bancada federal. Aqui os 3 senadores e os 8 deputados federais. Trabalho em conjunto na Luz para Todos, trabalho em conjunto com a BR-429, a conclusão da BR-429, a conclusão das pontes da 429. É inaceitável, numa época igual vivemos hoje, foi licitada a pavimentação, mas infelizmente não foi licitada, e agora que está se concluindo o trabalho para poder fazer as pontes de concreto, para substituir as pontes de madeira. Mas, além disso tudo, nós temos vários projetos andando. Além da licitação que já foi feita de alguns lotes, entre Pimenta, Bueno e Ouro Preto, de Ouro Preto a Jaru, Ariquemes, Vilhena e também a Porto Velho, que estão em andamento, que nós tivemos há poucos dias atrás com o diretor do DENIT. Nós temos também as marginais dentro do centro de Paraná. Ao mesmo tempo que a gente assiste, senador Tomás Correia, nosso senador e presidente nesse momento, nós assistimos uma vez algum meio de comunicação mostrando o nosso estado como se aquilo fosse feito de um parlamentar só. Mas não é não, é da bancada inteira, independente de cores partidárias, mas com um só propósito, porque nós, a bancada de Rondônia, somos todas elas integradas da base do governo federal. Então, portanto, todos os trabalhos são comandados junto, sob a coordenação da deputada Marinha, e ao mesmo tempo trabalhando os 8 deputados federais e os 3 senadores. Então não tem essa, para aqueles que imaginam que na BR-429, ou na BR-364, ou nas marginais da cidade, tem um trabalho individual. O único trabalho individual que tem, senhor presidente, é dos viadutos de Porto Velho. Os viadutos de Porto Velho vai ficar igual os viadutos de Pimenta Bueno.
montaram lanchonete, montaram restaurante, alguns montaram hotel e outros montaram até um motel. E outros fizeram dos viadutos um lugar do fumódromo ou cheiródromo, porque infelizmente fica uma obra abandonada e infelizmente a criminalidade e os viciados acabam utilizando essas obras paradas para se utilizar em vício próprio. E é isso que nós assistimos em Porto Velho, é isso que nós precisamos, que Porto Velho, há poucos dias atrás, fizeram uma manifestação, trancando a BR-364, nas marginais de Porto Velho. Começou-se essa obra pela administração de Porto Velho e infelizmente não concluíram. E essa obra está paralisada, está inacabada. E os comerciantes sendo prejudicados no dia a dia na sua comercialização com o tráfego de veículos pesados e veículos leves e a população num todo saindo no prejuízo. É por isso que nós aqui, senhor presidente, trabalhamos integrado. É por isso que o diretor do DENIT já determinou que as obras, as conclusões dos viadutos de Porto Velho seja feita pela administração direta do DENIT. E que a empresa responsável, essas empresas de mala, essas empresas que vivem de cabrito, que pegam obras e depois querem subfaturar, e infelizmente utilizando dinheiro público. E isso não pode mais acontecer. A obra já foi paralisada uma vez, foi relicitada e agora infelizmente continua na mesma situação. Mas um outro fato importante, senhor presidente, que é relevante para o estado de Rondônia e também é relevante para o Brasil e relevante também para o nosso país vizinho, a Bolívia. Nós temos um acordo, o Tratado de Petrópolis, um tratado de praticamente mais de 100 anos atrás, onde o Brasil tem um compromisso, quando a Bolívia cedeu um pedaço que hoje faz parte do estado do Acre, em compensação e benefícios que a União teria que fazer. E nós temos a ponte que vai interligar Guajará-Mirim com Guaiara-Mirim. A ponte dessa ponte que se chama Ponte da Integração. Um projeto que está praticamente pronto. Muita expectativa se criou que essa ponte fosse construir agora, neste ano eleitoral. E eu dizia, para quem me ouvia na cidade de Guajará-Mirim, que a primeira coisa que precisava era um bom projeto. E além de um bom projeto, precisa também, ao mesmo tempo, ter os dois países, o compromisso mútuo de um só, dessa interligação, para que a gente possa, num futuro próximo, não só ter a saída pelo Acre, por Assis Brasil, como também ter a saída por Guaiara-Mirim, Santa Cruz ou La Paz, e a saída para o Porto do Chile, do outro lado, para a gente colocar o nosso produto. A mesma maneira, a expectativa da população na 429, senhor presidente. A expectativa do povo da 429, e eu tenho certeza que num futuro breve, a 429 Costa Marques não será mais um fim de linha. Será, na verdade, o meio de uma rodovia que vai interligar também todo o Vale do Guaporé com a cidade de com a cidade de Ji-Paraná, com a Zona da Mata e o Cone Sul, para que sirva como um eixo para transportar a nossa produção e ao mesmo trazer produtos, a exemplo desde batatinha, cebola, frutas, e como também podemos trazer de lá o sal grosso, que hoje, o sal que sai do Nordeste, do Mossoró, que abastece todo o estado da região amazônica. Essa interligação que precisa ser trabalhado. É essa maneira que também Guajará-Mirim vai beneficiar para o estado de Rondônia, essa proximidade e, ao mesmo tempo, dizer para o povo de Guajará-Mirim que compromissos do diretor do DENIT, que até no mês de abril, no máximo mês de junho de 2013, nós estaremos com essa obra licitada e dando a ordem de serviço. Essa integração é fundamental, porque com isso, Guajará-Mirim também não será mais um fim de linha. Guajará-Mirim também será um eixo para que a gente possa ser utilizado e ao mesmo tempo fazer os investimentos precisos para utilizar o comércio, tanto o comércio que nós temos no sul do estado de Rondônia, como o próprio Amazonas, como o norte do Mato Grosso, como também o norte do estado de Rondônia. Todo esse pujante e produtivos estados que têm a interligação e a proximidade com os países do Peru, com o país tanto da Bolívia como também do Chile, vai ter facilidade para as exportações para a China, diminuindo a passagem pelo canal do Panamá em muitos os custos e facilitando o nosso transporte. Mas toda essa integração,
ela é fundamental para o desenvolvimento da Amazônia. Essa Amazônia é nossa. Essa Amazônia é do povo brasileiro. Essa Amazônia foi ocupada anos atrás para integrar a Amazônia, para não entregar a Amazônia. E hoje, muitas vezes, a gente vê nós que vivemos na Amazônia sendo tratado como se fosse criminoso, como se fosse bandido, senadora Ana Amélia. Com a parte, senadora Amélia. Caro senador Ivo Cassol, eu queria cumprimentá-lo pelo pronunciamento, não só nesta segunda parte, mas na primeira parte, porque quem foi prefeito, como o senhor, foi governador também do estado de Rondônia, prefeito de Rolim de Moura, uma cidade muito planejada, muito bonita, porque eu tive o privilégio de conhecer durante uma visita na sua companhia. Então, e acompanhei aí a mobilização de mais de 2.000 prefeitos, que estão na transição da entrega do mandato. E eu fico muito preocupada, como municipalista que sou, como Vossa Excelência, como senador Dornelles, com a situação que estão os prefeitos, exatamente porque no meio do jogo as regras foram alteradas. Quais foram as regras? Foi isso que Vossa Excelência referiu, retirada do dinheiro que forma o Fundo de Participação, que é o IPI, que é muito positivo, mas onerou, criou um problema sério de desequilíbrio financeiro para os municípios, e o governo federal, que criou este buraco nas finanças municipais, precisa resolver a questão. Então, eu queria parabenizá-lo e dizer também que concordo plenamente com Vossa Excelência nessa questão da logística da área de fronteira, não só da Amazônia, mas de toda a área de fronteira, que sou de um estado que tem 2 países de fronteira, que é a Argentina e o Uruguai, no caso o Rio Grande do Sul. O senador Mozarildo Cavalcante, aqui que representa o estado de Roraima, ele tem um projeto muito interessante sobre a questão de fronteira, que vamos apoiá-lo nessa lógica de que a fronteira e a Amazônia, de modo especial, que Vossa Excelência tão bem conhece, precisa de todo o estímulo oficial para que ela continue sendo soberana e dos brasileiros. Com certeza, a sua parte foi fundamental, senadora Ana Amélia, quando o governo federal devia, sim, dar incentivo com as contribuições sociais e não com o IPI. O mesmo sofrimento que são dos prefeitos do Rio Grande do Sul não é diferente de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Minas, ou do Nordeste ou do estado de Rondônia. Mas, além disso tudo, essa integração com os países vizinhos, senhor presidente, é fundamental. É fundamental porque Rondônia passa a ser não só um estado produtor, um estado que é totalmente agrícola e pecuário. É um estado que fomenta o agronegócio. E a nossa economia, que tem trabalhado diuturnamente para poder desenvolver e criar, além de criar e dar condições de poder gerar mais riquezas e mais emprego. É por isso, senhor presidente, que quando eu falo aqui que as marginais das cidades, igual estamos trabalhando com as marginais da cidade de Vilhena, as marginais que foi Pimenta Bueno, as marginais da cidade de Ouro Preto, as marginais de Jaru, que falta conclusão, as marginais de Ariquemes, que foi feito um convênio com o prefeito na época e está paralisado até hoje, e também as marginais de Ji-Paraná. As marginais de Ji-Paraná hoje, graças a Deus, está sendo feita, está sendo construída, porque quando fui governador do estado de Rondônia, eu tive coragem de botar mais de 20 milhões de reais para fazer a ponte do Rio Machado, para poder fazer o anel viário, para poder diminuir o sofrimento que os comerciantes viveram na época da duplicação da ponte do Rio Machado. Então é com isso que a gente tem trabalhado. É por isso que eu digo que esse trabalho é um trabalho em conjunto, é um trabalho que nós, Vossa Excelência, está deixando esta casa, está retornando o senador Raupp a partir de semana que vem. Mas, ao mesmo tempo, esses 4 meses foi um trabalho em conjunto, juntamente com os demais parlamentares. E eu, infelizmente, assisti em Ji-Paraná, como se a duplicação de Ji-Paraná fosse feita de um só parlamentar. Como se a duplicação de Ji-Paraná fosse feita de um só político, fosse de um só representante aqui desta casa. Eu quero dizer que o meu voto, o meu apoio aqui nessa Câmara, aqui do Senado, vale tanto quanto os outros demais senadores, ou de mais anos ou de menos anos, mas com o mesmo compromisso com Rondônia, com o Brasil e com tudo. Então, portanto, a população de Ji-Paraná, que sabe que nós trabalhamos juntos para colocar uma emenda de bancada para poder ampliar e reformar e construir um novo aeroporto de Ji-Paraná.
Foi uma iniciativa de toda a bancada junto. Também não é diferente com a duplicação do centro da cidade. Então é um feito da bancada inteira. Não estou aqui puxando sardinha para mim, mas eu estou dizendo que eu sou parceiro. Eu estou dizendo que eu sou aliado. Eu estou dizendo que eu sou companheiro. E eu tenho também meio de comunicação no Estado, mas não uso, senhor presidente, de maneira nenhuma, esse meio de comunicação para me beneficiar politicamente, que isso é ruim, isso infelizmente é pequeno, isso é feio. Mas ao mesmo tempo a população sabe que o trabalho no DENIT, o trabalho no Ministério do Transporte, é um trabalho integrado de toda a bancada de Rondônia, que tivemos por várias vezes unido, junto com o ministro, junto com o diretor do DENIT, trabalhando com esse propósito de viabilizar a duplicação para diminuir percas e mortes. E é também com pesar aqui, que eu quero aqui encerrar, esta semana perdemos um filho de um amigo nosso, filho do Euflávio do Ecairu, menino de 16 anos, veio a falecer ontem, para amanhecer ontem, num acidente na estrada que interliga Pimenta Bueno à cidade de Rolim de Moura, uma família que foi homenageada aqui nessa casa quando recebeu aqui como um dos melhores e maiores empresários no ramo de bicicleta do Brasil, marca Cairu, e eu aqui levo meus pesos à família do Euflávio e dizer força. Eu também perdi um sobrinho, jovem também, e eu sei quanto foi a dor que o meu irmão passou por isso. E eu só quem viveu, quem está junto, sabe no dia a dia. Então, portanto, o povo de Pimenta Bueno, o povo de Rondônia, da família Cairu, que representa um segmento que gera emprego e gera renda, e é uma família séria, uma família, entendeu, que dá orgulho para nós, infelizmente perdeu um filho. Mas, como diz, Deus é que traça os nossos passos e traça o nosso caminho. E como Deus quer, e nós simplesmente temos que se colocarmos à disposição dele. Então, portanto, aqui meus pesar à família enlutada aí, porque eu me considero junto, porque cada vez que a gente perde alguém num acidente de carro, de trânsito, ou mesmo em outra situação, ela é dolorosa. Então fica aqui, eu só peço a Deus e peço às pessoas que continuem orando, para que Deus possa confortar o coração, tanto da família Cairu, da família do Flávio, do Eugênio, todo mundo aí, como dos demais que têm perdido parentes e amigos na BR-364 e outras rodovias do nosso estado. Que Deus abençoe todo mundo. Obrigado.